Olá, paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da revista do Adolescer Mais de 12 a 14 anos. A nossa lição de hoje é a lição de número 9, que tem por tema Eles vão se separar. E agora? Na mensagem valiosa, vamos encontrar a seguinte passagem bíblica: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Efésios 6:1. Professor, essa aula também é uma aula muito importante e tem que ser dada com empatia, com sabedoria, com calma, porque talvez algum adolescente possa estar passando por esse processo de separação dos pais. Então, professor, por isso, na sua revista, na página de número 39, você encontrará o Começando a Aula, que é um subsídio que irá te auxiliar no maior compreendimento para que você consiga passar para os seus alunos, tá bom? A gente sabe que ninguém se casa para separar, ninguém se casa para não dar certo, e que a separação mexe muito com todo mundo, com os pais, vão separar, com os filhos, como é que fica. E uma coisa que a gente deve reforçar com os alunos é o capítulo 3, que diz assim: eles ainda são meus pais. Então, por mais que os pais estão se separando, não tem que tomar partido, ficar do lado da mãe, do lado do pai. Eles são seus pais. E o nosso dever enquanto cristão é orar, pedir para Deus sabedoria, para que o Senhor conduza a relação dos meus pais e dê sabedoria. Nessa faixa etária, eles já entendem muito bem, já compreendem. Então, assim, professor, deixa um espacinho do seu tempo, se você puder, para conversar caso tenha alguém passando por isso, porque um divórcio que não é trabalhado de maneira saudável, de maneira tranquila, pode gerar conflitos para aquele adolescente, algum transtorno, alguma ansiedade. Então, assim, se estiver acontecendo, converse com ele com calma, com atenção e ore pela vida dele, tá bom? Dica da psicologia. Eu vou falar sobre o tema da lição, que é um tema muito interessante, que tem que ser falado, porque pode acontecer. Ninguém se casa para se separar, ninguém se casa esperando o divórcio chegar. Porém, infelizmente, às vezes ele chega. E quando ele chega e a família tem filhos, fica mais difícil, mais complicado. Porém, precisamos entender que não precisa ser algo traumático, algo ruim, algo que vai acabar prejudicando aquele adolescente no desenvolvimento. Se chegar na conclusão que vão se separar, converse com o adolescente, explique e reforce que não é culpa dele, que ele não fez nada de errado, que aconteceu, o pai vai sair de casa, ou a mãe vai sair de casa, vão se mudar de casa. Então reforce que a culpa não é sua, para que ele não se sinta culpado, ou acha que ele poderia ter feito alguma coisa e não fez, ou fez algo que prejudicou. Então reforce, você não tem culpa de nada. E acima de tudo não faça alienação parental. O que é alienação parental? É quando um dos lados da família, pode ser o pai, a mãe, os avós, os tios, coloca aquela criança contra o outro. Exemplo, é quando a minha mãe coloca minha filha contra o pai dela. Isso não é legal de se fazer, isso não tem que ser feito. Tem algum conflito com seu ex-parceiro, com a sua ex-esposa, conversa com ele, manda mensagem para ele. Algum conflito em relação à pensão, à acerto, à visita, manda mensagem, conversa com ele, não coloca a criança no meio disso tudo, porque isso pode acabar prejudicando a ela. Lembra que eu falei lá na dica da psicologia sobre transtorno de personalidade? Então, um divórcio muito conflituoso, onde aquela criança é jogada de lá para cá, onde a culpa é dela, você vai culpar ela, porque você é culpado, porque é o seu pai, porque você é ruim igual o seu pai, pode trazer na fase adulta dela, da 15, 16 anos, alguns conflitos, uma dificuldade de interação social, de conversar, ficar muito fechado. Então, assim, reforço que a culpa não é da criança. Aconteceu, a culpa não é sua e vamos juntos resolver da melhor forma possível, tá bom? Antes de finalizar, eu gostaria de lembrar você, professor, sobre o seu Piltin. O Piltin é um recurso pedagógico feito, pensado com muito carinho, para que seu aluno consiga entender o que foi trabalhado, o que foi falado, e ele consiga ler, compreender, raciocinar e levar para a vida dele como experiência, tá bom? O Piltin dessa aula tem por tema: não perca o foco. E uma partezinha diz assim: Deus, ele já preparou alguém perfeito para você. Somente creia e aguarde nele.
o tempo certo. Então falamos sobre família, né, sobre separação, e pode acontecer que um aluno seu esteja passando esse processo, separação dos pais. É um processo muito doloroso, muito difícil para o adolescente. E ele pode acabar duvidando da família, duvidando do que Deus quer para ele. Então reforce que Deus quer o melhor para ele. Independente da relação com os pais dele, dos pais dele, Deus quer o melhor para ele sempre. E Deus ama a família, Deus quer família, tá bom? Bem, eu vou ficando por aqui. Até semana que vem, se Deus se permitir. A paz do Senhor e até lá. Tchau, tchau.